Vamos lá, vamos começar mais uma aula prática, didática, objetiva, para ajudar você. Nós sabemos da importância do profissional do mercado imobiliário. O corretor, a corretora, advogado, a advogada, tem que entender em muita coisa. Eu falo que o direito imobiliário é sim totalmente multidisciplinar. Nós temos a obrigação de conhecer diversos segmentos, não só do direito, mas segmentos fora do direito. E isso é muito importante. E hoje você vai contar com a minha ajuda para que a gente possa estudar, aprofundar os nossos estudos a respeito dos financiamentos imobiliários. Nós sabemos que o financiamento imobiliário, que é o mais utilizado no Brasil, é a alienação fiduciária. Então, quando você vai comprar um apartamento, uma casa, um sobrado, normalmente é o contrato que nós vamos assinar, a alienação fiduciária. Esse financiamento, ele é um financiamento interessante, porque ele possibilita, sim, que você consiga acesso com mais facilidade ao crédito. Então, ele tem esse lado bom, esse lado positivo. Mas também tem o lado ruim, né, gente? O lado ruim, que se você não pagar a parcela, o que vai acontecer? Você vai perder, certamente você vai perder o imóvel. Por quê? Porque esse imóvel, ele é do banco, ele é de uma instituição financeira, e provavelmente esse imóvel vai a leilão, a asta pública. E o que vai ocorrer? Se alguém arrematar esse imóvel, vai se tornar proprietário. Se tornando proprietário, proprietária, vai convidar você a sair do imóvel, através de uma notificação extrajudicial. Se você não sair do imóvel, você é mutuário, que deixou de pagar as prestações do apartamento, da casa, essa pessoa, esse novo proprietário, vai fazer uma ação contra você, chamada ação de imissão na posse, com pedido de liminar, para tirar você. Professor Júlio, o que eu posso fazer? Eu estou numa situação, não consegui, a pandemia me atrapalhou, perdi o emprego, minha esposa, meu marido, meu irmão, meu pai, minha mãe, e nós não estamos conseguindo pagar o financiamento imobiliário. O que eu posso fazer, professor Júlio? Eu oriento você tentar fazer um acordo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes ninguém quer nos escutar. Se não for possível o acordo, tente verificar a possibilidade da portabilidade. Portabilidade, trocar de banco para ver se reduz a parcela. Talvez a quitação, vai que você tem uma reserva de caixa, uma herança, um valor que você recebeu. O chamado aporte, você diminui o valor da dívida. Professor Júlio, mas eu não tenho essa possibilidade. O contrato não permite fazer a portabilidade para o outro banco, mudar de banco. Eu não tenho dinheiro em caixa para quitar ou fazer um aporte. Eu estou te dando várias opções extrajudiciais para você tentar resolver. Muitas vezes não é possível realmente. Lembrando que a portabilidade é a troca de banco para banco. Eu saio de um banco e vou para outro. Continuo com uma dívida, mas com um novo banco. Aquele banco quita a minha dívida e eu assumo essa dívida com um novo banco. Quando eu falo de construtora incorporadora para banco, é conversão, hein? Conversão. Vamos lá. Quando eu falo dessa situação extrajudicial, que não é possível, aí nós podemos pensar em ações judiciais. E aí eu quero ser muito sincero com você. Presta atenção, quem está falando aqui é uma pessoa que ama o que faz e respeita você. Eu dou aula todo dia. Eu estudo o assunto todo dia. Eu trabalho com advocacia, com exclusividade no direito civil e direito imobiliário. Sou autor hoje de um dos livros mais vendidos no Brasil de direito imobiliário. E eu tenho muita propriedade para falar para você, não caia em golpe. Eu sei que muita gente vive disso. Alunos, né? Advogados e advogadas que vivem disso. Eu respeito, mas eu sou sincero. E eu não fico em cima do muro. Cuidado para não cair num golpe. Quando nós estamos desesperados, muitas vezes nós procuramos um advogado, uma advogada, ou uma empresa que até aparece na televisão, em TV gospel, que promete reduzir os juros abusivos. Eu não sei se eu estou vivendo num mundo à parte, mas eu não vejo sucesso nessas demandas. Claro que eu tenho várias ações revisionais aqui, mas a revisional pura de juros abusivos é muito difícil você ganhar. A revisional serve para rever o contrato, cláusulas contratuais. Na revisional eu consigo rever várias situações importantes. Mas a revisional, muitas vezes, não vai ser frutífera se eu vou bater só nos juros abusivos. A revisional, eu não consigo, através da revisional, ter acesso a uma redução em tutela antecipada, uma liminar. Claro que revisionais nós podemos ganhar em diversas situações. O GPM, né? Todo mundo sabe que o GPM explodiu. Talvez a cobrança de um valor abusivo, realmente, uma taxa, uma venda casada. Então a revisional pode surtir efeitos, claro que pode. Mas se for uma revisional puramente para discutir juros abusivos, cuidado. A grande jurisprudência entende que não é possível,
que você sabia o que você estava assinando, mesmo com a perícia do seu lado, mesmo com laudo pericial. Cuidado, hein? Tem muita gente que promete que é causa-ganha, não existe causa-ganha. Você quer ver você fugir do advogado é falar que é causa-ganha. Foge. Porque ele ou ela está falando o que você quer ouvir, mas não é a realidade dos fatos. Como cirurgia que não tem risco, toda cirurgia tem risco. Então cuidado. Nós temos outras possibilidades, além da ação revisional de juros abusivos, taxas abusivas, venda casada, existe a possibilidade de você fazer a ação de exigir contas. Antiga prestação de contas. Você vai pedir que o banco, judicialmente, que o banco preste contas, o que você já pagou, o que você não pagou, qual os juros aplicados. Então é uma ação interessante. Perdas e danos, talvez não vai resolver o problema, você ganhar uma indenização de 5, 10 mil reais, mas pode ser feita se for provado atos ilícitos. E existe ainda a ação de rescisão de contrato, que eu falo que é uma ação interessante, porque é melhor você sair pela porta da frente, como autor da ação e com dinheiro no bolso, porque a rescisão de contrato pode ser que você consiga 70% dos valores pagos, em alguns casos até 100%, mesmo com a lei do extrato. Então eu falo que muitas vezes, eu vou perder minha casa, mas se você vai deixar de pagar, você vai perder de todo jeito. Então é melhor fazer uma ação de rescisão de contrato, alegar os motivos, vício oculto, evicção, juros abusivos, né? E conseguir rescindir o contrato com o banco e com a incorporadora. Pode ser uma possibilidade também. 4 ações importantes. Quando nós falamos de alienação fiduciária, gente, eu quero trazer para você o que é e se vale a pena. Nós sabemos que a alienação fiduciária certamente é o financiamento mais utilizado no Brasil. Né? Certamente é. Quando nós falamos de alienação fiduciária, é o financiamento mais utilizado no Brasil porque é o empréstimo, é o crédito que gera mais segurança para o banco, para a instituição financeira, por isso é o mais utilizado. Né? De fato, é o recurso que permite a prática do empréstimo com garantia no Brasil, já que a hipoteca ficou obsoleta, existe ainda, mas devido às barreiras legais ela ficou obsoleta. Então hoje o financiamento mais utilizado não é a hipoteca, e sim a alienação fiduciária. A alienação fiduciária trata-se assim de um processo menos burocrático. A alienação é interessante para o cliente que procura um empréstimo com juros mais baixos e também para a instituição financeira que quer conduzir a operação de maneira mais rápida, mais prática e com mais segurança. E essa operação é com segurança porque ela fica em nome do banco. Quem faz o financiamento através da alienação fiduciária, ele é responsável pelo imóvel, em todos os sentidos, ambiental, tributariamente, civilmente, tem a posse do imóvel, mas a propriedade é do banco, o banco só vai transmitir a propriedade ao final. Tanto é que quando você deixa de pagar a alienação fiduciária, esse imóvel vai à asta pública, o chamado leilão extrajudicial, não é leilão judicial. Alienar é o mesmo que transferir a propriedade de um bem. Então a alienação fiduciária é um recurso por meio do qual alguém transfere um bem para transmitir a confiança. No caso do empréstimo e financiamentos, essa expressão indica que o bem continua com o proprietário, mas é transferido à instituição financeira até a quitação total do débito, como uma forma de garantia ao pagamento. Então o próprio bem é a garantia. O devedor pode continuar utilizando o seu carro, esse tipo de financiamento é utilizado também para bens móveis, carro, moto, caminhão, e no caso de imóvel, morando no imóvel, fugindo do aluguel, usufruindo, né, da posse, normalmente de qualquer propriedade que tenha colocado como garantia. As parcelas vão sendo quitadas e esse bem sai da alienação fiduciária e passa a ser de quem de fato tem a posse. Uma pergunta que é feita constantemente: para que serve a alienação fiduciária? Eu sempre respondo. É um modelo de alienação fiduciária que vem do direito americano, vem dos negócios do mercado americano, foi criado para substituir a hipoteca nas operações de bens em garantia, por mais simples que seja. E deu certo no Brasil já há muito tempo. A novidade, de fato, naquela época, que diminuiu o risco de inadimplência para as instituições financeiras e com isso se transformou entre uma das melhores condições de pagamento para o cliente. Quais são as vantagens de fazer um contrato de alienação fiduciária? Eu diria que a alienação fiduciária pode ajudar o consumidor, ajuda o consumidor a conseguir juros mais baixos, como já tinha dito, acaba economizando sim na hora de escolher o empréstimo, e com o dinheiro o cliente pode investir em um negócio, né, quitar a dívida, retomar um imóvel, ou realizar algum sonho como estudar no exterior, alguma coisa assim, né? Você pode, inclusive, realizar outros sonhos. Né? Em resumo, a alienação fiduciária ela possibilita assim, um empréstimo de valores altos, juros e prazos mais longos para o pagamento. Também outro fato importante. Quero trazer também que, por outro lado, os empréstimos convencionais, como crédito pessoal, cheque especial, meu Deus do céu, até mesmo o cartão de crédito possuem juros mais altos.
Caso haja uma dívida nessas modalidades, é possível fazer uma migração, isso é importante você saber, uma migração e passar a pagar menos encargos com um débito mais sustentável, que cabe no seu bolso, fazer uma transmissão talvez para alienação, é possível isso também. Então existe essa modalidade de negócio. Eu quero trazer para você como que funciona um empréstimo com alienação fiduciária, tá? Então eu sou o banco, sou a instituição financeira, eu compro um imóvel, na verdade você escolheu, eu pago, o imóvel fica no meu nome e você vai pagar para mim, como se fosse um aluguel. A partir do momento que você quita, eu transfiro, tenho a obrigação de transferir para você. Pontos importantes, a alienação fiduciária não precisa de escritura pública, né? Ela pode ser um instrumento particular, a lei permite isso até para facilitar. E temos que ter em mente que a alienação envolve duas partes. O credor, que empresta o dinheiro, normalmente a instituição financeira, hoje algumas incorporadoras, algumas construtoras, e o devedor que faz o empréstimo. Depois da assinatura do contrato com a empresa credora, a posse do bem, ela continua sendo devedor, mas a propriedade fica atrelada à instituição financeira que emprestou o dinheiro. A lei que regulamenta isso é a Lei 9.514 de 97, é a lei da alienação fiduciária. A alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, também é uma dúvida de muitos, hein? No contrato firmado deve obrigatoriamente ter cláusulas estipulando informações como o valor da dívida, prazo e condição do pagamento do empréstimo, taxa de juros, encargos excedentes, descrição do objeto da alienação, bem como a indicação de propriedade, o modo de aquisição. Tem que ter cláusula assegurando também a livre utilização do bem pelo devedor e, muito importante, a indicação do valor da propriedade e de critérios de revisão para caso de venda em leilão, né, que aí teria avaliação. Então é importante. Como que eu faço para vender um imóvel ou um veículo alienado? Então, importante aí que é uma dúvida de muitos, eu quero que você entenda isso. O primeiro passo é entrar em contato com o credor e informar o desejo de venda do bem. Lembrando que tem alguns contratos que proíbem esse tipo de venda. Serão passadas algumas orientações necessárias para a transação. Depois resta encontrar um comprador e seguir com a transferência da transação, que pode impactar sim, e provavelmente vai impactar, na mudança de valores das parcelas. Porém, como a propriedade está alienada, isso significa ainda que há débitos pendentes junto à instituição financeira acredora. Isso quer dizer, e isso é muito importante, que parte do valor recebido na negociação deve ser utilizado para quitar o empréstimo. Certamente essas informações estão presentes no contrato firmado com a empresa, com a instituição financeira. Outra dúvida que é muito comum, como tirar a alienação fiduciária do documento? Na verdade, após a quitação, você consegue, com a carta de quitação, você consegue dar baixa na alienação fiduciária. É uma averbação dando baixa, cancelando a alienação fiduciária. Isso acontece com os bens imóveis e com o carro, o documento recebe o gravame, né, que mostra que o veículo ainda não foi quitado, que a pessoa solicitou o financiamento, com toda a dívida quitada, é possível dar baixa no gravame, isso no caso de veículos. Outra pergunta que é feita constantemente, como saber se o veículo, né, está em alienação fiduciária? Eu estou falando do veículo, né, claro que o imóvel a gente vai pesquisar através da matrícula, a matrícula, a certidão de propriedade atualizada vai trazer essa informação. No veículo nós vamos saber isso através do acesso à placa e o número de RENAVAN, que vai constar no documento do imóvel que o carro está alienado, tem um gravame. Essa consulta pode ser feita com facilidade também. Quais são os cuidados que eu devo tomar antes de alienar um bem? E aí também outra pergunta que é feita constantemente. Para fazer um empréstimo com essa garantia, não deixa de ser um empréstimo, é um empréstimo. Alguns são necessários, alguns cuidados são necessários. Antes de fechar esse contrato, é importante analisar sim qual que é a taxa de juros a ser cobrada, se tem alguma venda casada, se existe uma cláusula de proibição de transmissão e venda. Isso é muito importante, para que você amanhã ou depois não se enrosque, né? Outro ponto que eu quero tratar com você, o titular da dívida pode passar a titularidade para outra pessoa? Foi uma pergunta que me fizeram no elevador. Eu quero dizer para você que sim, essa transferência é possível. Se você quiser vender seu bem alienado, basta encontrar uma pessoa que queira assumir a dívida, mas é importante reforçar que a troca de devedores só pode ser feita mediante acordo entre todas as partes envolvidas, o que inclui o credor. E o brasileiro adora, né? Ah, vou vender esse imóvel que está financiado para minha amiga. Amiga, paga para mim e eu continuo pagando o banco. Isso dá um rolo danado. A professora advogou para uma cantora sertaneja que, inclusive, ela perdeu o imóvel. Então precisa tomar cuidado, hein? Vender imóvel financiado pode ser uma grande fria. Outra pergunta que é feita também, a morte do devedor extingue o processo de alienação fiduciária? Então, vamos trabalhar isso também. Caso o devedor faleça durante a quitação da dívida, ele passa para os herdeiros do mesmo. Nessa situação, gente, os herdeiros devem pagar a dívida até o limite da herança, conforme o Código Civil, isso aparece inclusive no 1821.
Então é importante também lembrar essa situação. Legal, né? Esse assunto alienação